nós vamos meditar no Salmo 73. Eu não vou meditar em todo o Salmo, como nós fizemos no 90, por causa do tempo, mas poderemos olhar algo específico que tem trazido males espirituais sem fim, nos afastam de Deus, quebra a comunhão, destrói o homem. Talvez o pecado que tende a se esconder e que mais causa males psicológicos, sociais, enfim, externos, e é óbvio, nos separam de Deus. O Salmo diz assim, de 1 a 3, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Definitivamente está dizendo assim, eu andei em lugares escorregadios, e esses lugares escorregadios, por pouco eu não caí de vez, pois eu tinha inveja dos ímpios, ou dos nécios, em algumas versões, quando via a prosperidade dos ímpios. No versículo 20 ao 26, ele diz assim, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentas pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Você vê que Asaf está dizendo que a vida dele ficou toda distorcida, cheia de pecados, cheia de problemas. E ele demorou a ver qual era a fonte desses pecados que azedaram a vida dele. Nós podemos dizer que ele tinha um monte de pecados para mortificar, mas que ele não estava mortificando. Pelo contrário, ele disse que ele andou em lugares escorregadios e que por pouco ele não caiu. Então, os maiores crimes da história, os maiores crimes nas histórias da Bíblia, os maiores crimes na ficção, na vida real, a motivação deles tende a ser algo que se esconde no homem, um pecado secreto, que é dos mais difíceis de lidar e de nós enfrentar, porque nós não podemos lidar com o que nós não enfrentamos, não admitimos, e é isso que nós vimos, parte disso na semana passada. Nós não podemos matar o que negamos. Tudo que nós temos estudado sobre mortificação, por exemplo, aos domingos de manhã, não pode ser feito naquilo que você nega, naquilo que você não pode matar, mortificar um pecado que você finge não estar lá. Então pense no maior crime da história humana. O maior crime, a coisa mais absurda que aconteceu no mundo. Em Marcos 15:10 diz assim, porque ele bem sabia, ele quem? Pilatos. Aconteceu todo um problema, levaram a Pilatos, ele diz assim, a Bíblia diz assim, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes tinham entregado a Cristo. Então quando nós consideramos as motivações que levaram homens que eram líderes espirituais a entregar Jesus para a morte, nós, é óbvio, vemos a sabedoria insondável de Deus, que decretou a cruz na eternidade para a redenção, mas nós ganhamos uma visão mais clara do mal que espreita o coração de todos os homens, não um pequeno mal, não é? Jesus vê o mundo como a luz do mundo, ele vê o mundo para os que eram seus, ou seja, para um povo que estava esperando o Messias, e também veio para o mundo, que era assim, o mundo inteiro, não só o povo que esperava, mas o mundo inteiro era dele. E João 1:11 diz isso, mas ele não foi recebido. Ele era a luz do mundo, e as pessoas amaram as trevas e não amaram a luz. E quando nós vemos as razões pelas quais homens que estudaram o Velho Testamento, que eram líderes espirituais, que participavam de reuniões assim, a razão por que eles crucificaram Deus, a Bíblia diz que eles entregaram ele por inveja. Ou seja, para Pôncio, se você perguntasse, você ia ver um monte de motivos, ali estão um monte de pecados acontecendo, mas Pôncio Pilatos pôde olhar
E sabe, esses caras, eles têm esses argumentos todos, mas é por inveja que eles estão entregando ele. Pilatos rapidamente pôde perceber, e Pilatos pediu para eles fazerem uma escolha entre Cristo e Barrabás, porque Pilatos queria, assim, eu diria, derramar sal na ferida deles, deixar bem claro quão insano isso é. Você vai ver que Asaf vai dizer assim: eu fui como um animal embrutecido, eu agi como um animal. Como isso carrega uma insanidade, não é? Pilatos disse: eu não vejo nenhum crime nesse homem, e ele sabia a razão pela qual aquelas pessoas entregaram ele, mas ele deixou isso bem claro. Marcos, então, 15:10 diz: porque ele percebeu que era por inveja que os principais dos sacerdotes tinham entregado ele. Então, atenção cuidadosa a essas palavras dos líderes. Você vê como maligno é esse pecado tão antigo quanto o homem, e como ele se oculta e gera um monte de pecados que é inútil o homem ficar tentando mortificar, porque ele é um pecado que, dentre outros, tende a ter essa característica de ser está escondido em nós, ser secreto. Então, o ministério de Jesus tinha sido por muito tempo uma ameaça para eles. Eles carregavam a inveja, o louvor e a aclamação que Jesus tinha. Mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, aquilo foi tão... trouxe uma visibilidade tão grande que eles pensaram: a única maneira de matar ele, porque não há como nós abafarmos as coisas que acontecem através dele. E enquanto eles não vissem Jesus morto numa sepultura, eles não poderiam descansar. A Bíblia diz assim em João 12:19: olha como todo mundo vai atrás dele. Você entende? Eles se sentiram, vai todo mundo atrás dele. Daqui a pouco todo mundo vai estar atrás dele. Em segundo lugar, você vê que eles esconderam isso, a motivação que Pilatos percebeu rapidamente. Eles escolhem atrás de uma fachada de cuidado, de compaixão para os outros. Nem eles admitiriam que aquilo tudo era por inveja, não é? Eles esconderam isso numa fachada de cuidado e compaixão pelos outros. Eles racionalizaram. Eles disseram: olha, do jeito que as coisas vão, todo mundo vai atrás dele, e a nação toda vai se perder, o Império Romano vai destruir o país, nós estamos preocupados com o povo, nós estamos preocupados com todas as pessoas. João 11:48 diz assim: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Eles estão dizendo: o perigo aqui não somos nós, o perigo é a nação, o perigo é o povo, está todo mundo correndo perigo. E nós precisamos, por uma causa maior, por um bem maior, fazer isso, que pode parecer não ser tão bom, mas é essa causa boa que nós precisamos. E Caifás, ele se apodera desse raciocínio, e ironicamente ele profetiza, porque ele era sumo sacerdote, ele profetiza isso, ele captura essa ideia e diz assim no 11:49 e 50: e Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então ele profetizou a respeito disso. Ele disse: olha, é melhor um homem morrer para a nação ser salva, é melhor perder essa pessoa, porque a nação toda pode ser salva. Você vê, eles estão racionalizando, parece algo belo que eles estão fazendo, está salvando. Então a inveja não pode suportar mostrar sua cara. Por isso que o livro de Salmo é tão maravilhoso, porque esses homens, você vê, Moisés está dizendo: Senhor, tu enxerga os nossos pecados secretos. Agora esse outro homem vem dizer assim: eu tive inveja, eu andei em lugar escorregadio, a minha vida, os pecados se multiplicaram, e a razão é que eu senti inveja. A razão era um pecado oculto, secreto, e todas as outras coisas que me levaram quase a cair de vez, foi só por causa disso. Você vê, há essa sinceridade essencial, mas a inveja não é assim. Isso é notável, né, no homem, porque a inveja não pode suportar mostrar a cara, ela se esconde atrás de falsos pretextos.
É por isso que os sacerdotes aqui, eles dizem, olha, a nação precisa ser salva, e é uma boa causa, é para o bem do povo. Então eles racionalizam, eles se sentem bem com eles mesmos, e nem eles, para eles mesmos, vão admitir que é inveja. Em terceiro lugar, apesar dessas justificativas, dessa autoilusão, a inveja não pode se esconder. Era o que Moisés estava querendo dizer sobre os pecados secretos. E a gente viu, nenhum pecado é secreto para Deus. E muitas das vezes não é secreto nem para outras pessoas que... Então, Pilatos, só de olhar para eles, toda a argumentação, a Bíblia diz, Pilatos percebeu que era por inveja, que todas essas tentativas não funcionaram. Pilatos não teve problema em perceber a inveja que estava no coração deles. Então, quando eles são comidos internamente pela inveja, eles não conseguem esconder completamente, e é por isso que Asaf está dizendo aqui, Asaf está olhando para trás, ele está dizendo, eu racionalizei a inveja, eu tinha um monte de motivos, mas era inveja, eu invejei, é isso, eu tenho que declarar isso, eu tenho que aceitar isso, o pecado nós não podemos lidar com o pecado que nós escondemos, não de Deus, porque o pecado não pode ser escondido, mas o pecado que nós escondemos, nós queremos que as pessoas não vejam, e a gente mesmo vai abafando, nosso coração vai ficando insensível para ele. Então a inveja não vai descansar até o rival, no caso aqui, Deus está espancado, sangrando e pendurado numa cruz. Agora você pode dizer, está vendo? Foi contra a inveja errada deles, porque foi contra Jesus. Mas você vê que Asaf está dizendo, eu invejei os ímpios. É a mesma coisa. É a mesma coisa que levou aquelas pessoas a sentir aquelas coisas por Cristo, é a mesma coisa que faz sentir Asaf inveja dos ímpios. Então vamos ver 3 coisas. Como entender a inveja? Por que lidar com a inveja? Por que nós temos que lidar com isso? E para onde a inveja nos leva? Então, como entender? Então, o que é inveja? Nós temos que começar a pensar, o que é isso que Asaf está dizendo? Eu invejei. Ele diz, pois eu invejava os nécios, ou algumas versões, no verso 3 do capítulo 73, pois eu invejava os arrogantes. Agora, o que ele invejava? Não era a arrogância deles, não era essas coisas negativas que ele está dizendo que eles têm. Ele não estava invejando a arrogância, ele estava invejando a prosperidade. Ele não só fala o que ele invejava, mas o que ele invejava. Os puritanos, eles diziam isso, olha, quando você confessar seus pecados, dê um nome a eles, porque é uma tendência na gente de não querer enfrentar a feiura do pecado, do nosso pecado. Então a gente gosta de dizer assim, Senhor, tu conheces, ou então, Senhor, perdoa os meus muitos pecados. Não, confesse o seu pecado, é o que Asaf está dizendo. Ele não só está dizendo, eu tive inveja, mas de que eu tive inveja? Ele está dizendo, eu tive inveja do dinheiro deles, da prosperidade deles. Eu olhei para a casa deles, eu olhei para as coisas deles e eu senti inveja. Pois tive inveja dos ímpios quando vi a prosperidade deles. Então esse homem foi comido por inveja, quando ele estava olhando para as pessoas, mas não só isso. Ele diz, ele invejou a aparência deles, o corpo deles, a saúde deles, a beleza deles. Sabe o que é isso? Invejar o corpo, a beleza de alguém, assim, ele fala, seus corpos são saudáveis e elegantes. Puxa vida, olha os corpos deles, são elegantes, são belos, são bonitos, são saudáveis, eles têm uma ótima aparência. E ele diz assim no 4, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável, forte, a palavra elegante. E eles aumentam sua riqueza. Eu vejo, quando passados os dias, que eles ganham mais dinheiro. Eles não parecem ser atormentados, ele diz, pelos males comuns, que é óbvio, ele, Asaf, achava que estava passando. Na minha vida está cheio de problema, eles não parecem que não tem nada disso neles. Eles falam, haha, eles estão, eu diria, vivendo uma vida encantada, sabe? Assim, uma vida de rei, uma vida de príncipe. Eles estão vivendo a vida. Então o que é inveja? Primeiro de tudo, inveja é querer a vida de outra pessoa. A vida que outra pessoa está vivendo. Você quer a vida de outra pessoa, você vê que eles têm algo melhor do que você tem,
E você vê que ele aqui colocou tudo: corpo, beleza, o dinheiro, os bens. E você vê que, você sente que eles têm algo que você acha que é melhor do que você tem. E em vez de você se alegrar nessas coisas boas que eles têm, você chora sobre o fato de você não ter. Você só consegue olhar para você mesmo e ver que você não tem aquilo que aquelas pessoas têm. E o fato delas serem ímpias é ainda pior ainda, né? A questão para você, ou seja, a inveja está ligada ao fato de você estar obcecado com você mesmo. Tudo que você olha na vida, você pensa em você. Você pensa em todas aquelas coisas em relação a você. Aquele cara é lindo ali, aquela pessoa é maravilhosa, aquela mulher é linda. Então você pensa naquilo em relação a você. Eu não sou lindo igual aquela pessoa. O meu corpo não é igual ao dele. É isso. Você é obcecado com você mesmo. Você se concentra no fato de que você não tem as coisas que outras pessoas têm. Tudo que você vê nos outros, você não consegue se concentrar fora de você, mas você volta para você. Assim, a inveja, para começar, é querer aspectos da vida de outra pessoa. Mas a inveja não é só isso já é terrível, mortal, desgraça a vida. Mas ela não é só isso. Ela vai além disso, porque o pecado é assim, o pecado não tem limites para o mal, não é? Nós nos ressentimos da nossa própria vida. Nós começamos a sentir, como ele vai dizer aqui, picadas no coração. Nós começamos a sentir que nossa vida não é boa. Nós começamos a sentir que a vida está devendo a gente alguma coisa. Porque quando você admira alguém, quando você admira aquilo que a pessoa tem, as coisas que a pessoa tem melhor que você, um corpo melhor que o seu, uma saúde melhor que a sua. Nunca ficou doente essa pessoa. Meu coração já entupiu, já aconteceu, mas aquele cara ali, a vida dele é de ferro, a saúde. Então, a pessoa é bonita, é linda. E você admira a voz de alguém, você admira o talento de alguém para pintar. Quando você admira, a admiração, porque alguém tem coisas, entre aspas, melhores que você se alegra com aquilo. Você vê, essa é a diferença essencial. Você se alegra, que bom, isso é maravilhoso. Deus é bom demais, Ele é gracioso. Então você pode dizer para alguém: uau, você é grande, você é melhor, eu nunca vou poder fazer isso. Isso que você faz é incrível, eu estou aqui espantado, você faz coisas que eu nunca vou conseguir. Então, é assim, você vê Susan Boyle cantando em abril de 2009, né? A senhora, assim, sem jeito, foi cantar, e aquela voz maravilhosa. Você vê aquilo e você fica espantado, fica feliz. É óbvio que depois nós vamos ver que é mais fácil fazer isso quando alguém está lá do outro lado do mundo, não tem nenhuma relação contigo. Mas é isso, você reconhece que as pessoas ganharam dons, talentos, beleza, recursos, corpos, enfim, melhores que o teu. Mas na inveja você reconhece isso e você se ressente. Você se ressente. Você tem um sentimento de que alguma coisa está sendo devida a você. E você fica mais infeliz, em vez de mais feliz, quando vê alguém mais belo, mais bonito, mais rico, alguém que é promovido, alguém que faz melhor, alguém que ganhou mais coisas. E você chora. Você chora com aquilo que devia, e teoricamente está alegrando aquelas pessoas. Você, dentro de você, você chora. Você sente a picada do ressentimento. E você não acredita que você é invejoso. Asaf não achava isso, ele não pensava isso. Você mantém a sua mente funcionando de maneira contrária. Você vai falar sobre justiça, sobre por que não eu, mas você não vai pensar dessa forma. Então, quando pessoas que estão... O sentimento oposto também manifesta a mesma coisa, né? Quando alguém acima falha, cai, você não fica arrasado e triste. Há um certo... Está vendo? Pensou que tudo também ia bem. Não há uma tristeza por aquilo, por aquela queda, por aquele problema, por aquela dor.
Você não consegue sentir aquela dor. Há um toque de satisfação. Porque a inveja fica feliz quando devia estar triste. Fica triste quando devia estar feliz. Certa vez estava acontecendo um problema e alguém que não sabia do problema disse assim: mas por que aquela pessoa lá não foi punida? Aquela pessoa não sabia nada a respeito do problema. Por que ela achava que a outra devia ser punida? Não era por causa da glória de Deus, e nem da justiça da glória de Deus. Era algo que provavelmente a pessoa que disse isso não pensou nem as razões pelas quais ela estava dizendo aquilo. Porque ela achava que alguém devia ser punido quando ela nem sabia a história completa. Era isso, é o pecado secreto produzindo externamente. Então ela faz o oposto. John Gielgud, que era um ator, morreu em 2000, um dos maiores atores do teatro britânico e considerado um dos maiores intérpretes de Shakespeare de todos os tempos. E a carreira dele durou 8 décadas. Você pensa, o cara está satisfeito. O cara é reconhecido como o melhor ator, entre os 3 melhores atores britânicos, intérprete de Shakespeare, mas na biografia dele, ele diz assim: quando Sir Laurence Olivier, que é outro ator famoso, né, que a gente conhece, ensinou Hamlet em 1948, e os críticos adoraram, eu chorei. Quando os críticos adoraram ele, eu chorei. Ele estava se regozijando, e por isso eu estava chorando. Isso é inveja. Pelo menos na autobiografia dele, quase morrendo, ele contou. Então, ser um dos maiores do mundo não fez ele pensar quanta coisa eu tenho, né? Quanto reconhecimento. Mas hoje os críticos estão aplaudindo ali Laurence Olivier por ter interpretado Hamlet de Shakespeare dessa maneira incrível. Acho que nem eu mesmo interpretei dessa forma. Que maravilha isso. Estou feliz. Não, ele disse, eu chorava. Então, um dos meus cineastas favoritos, assim, vários filmes, Christopher Nolan, há um filme dele chamado O Truque, né, de 2006. Ele é um dos cineastas mais premiados, vamos dizer, do século XXI, assim, desses 15 anos. Mas ele já vem de tempos, né? Os filmes dele, só nesses últimos tempos, arrecadaram, sei lá, 5 bilhões de dólares. Então ele tem a trilogia sobre o Batman dele, enfim, Cavaleiro das Trevas, né? E nesse filme dele, O Truque, que é um filme excelente, para a gente perceber isso, 2 homens, Robert Younger e Alfred Borden, eles são lá do século XIX, eles são ilusionistas, são mágicos, assim, né? A gente chamava antigamente, mas eles, na verdade, criam truques, e eles são tão obcecados, são ótimos, são maravilhosos, mas eles são tão obcecados um com o outro, cada vez que um inventa lá um truque, eles vão lá disfarçados, eles ficam prestando atenção, eles querem perceber qual é o truque, eles querem desmascarar, e eles são assim movidos no filme inteiro, um bom filme de suspense, pelo orgulho, pela inveja. Nenhum deles está satisfeito enquanto o outro inventa uma ilusão que empolgue mais o público, e aquilo azeda a vida deles, destrói a família, acaba com gente morrendo, sabe? Estou dando uns spoilers aqui, mas tudo bem. Morre gente, é uma tragédia, é uma desgraça. E tudo por isso, o filme você vai vendo assim, e você vai vendo a ilustração de tudo aquilo que Asaf está falando para nós. Como eles não percebem isso? Eles estão lutando porque eles são competitivos, porque eles gostam de uma coisa bem feita, eles querem cada vez, são perfeccionistas, sempre tem essas palavras bonitas, sabe? Competitivo, perfeccionista. A palavra feia nunca aparece, e a vida deles é destruída por essas palavras. A Bíblia usa um monte de metáforas para falar sobre a alma humana, não é? Fala sobre morte, porque a morte não é cessar de existir. Quando nós estamos mortos para Deus. Como quem já morreu não deixou de existir, mas não tem mais nenhuma relação conosco aqui. Para a gente está morto. Meu pai morreu, eu não tenho mais relação com meu pai. Ele existe ainda, mas eu não tenho relação, porque está morto.
Então a Bíblia usa isso para falar sobre o ser humano está morto espiritualmente. Não há nenhuma relação dele com Deus. Ele é um alienado, não há comunhão. Mas é óbvio que ele continua existindo. Então outras metáforas precisam ser usadas. Então a Bíblia, quando vai falar sobre as chagas da alma humana, ela usa muito a metáfora da doença. Jesus, por exemplo, diz assim: eu vim para os doentes. Para dizer que essas pessoas que estão mortas para Deus, mas estão existindo, a alma delas está cheia de chagas. E se elas não perceberem as chagas, elas nunca vão olhar para aquilo, porque ele veio para que as pessoas que veem essas chagas. Nós sabemos que só o Espírito Santo pode mostrar isso ao homem, essa feiura. Isaías, por exemplo, no Velho Testamento, sempre fala a respeito desses males da alma, assim. Isaías diz assim: toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ele está dizendo, é assim a alma humana, cheia dessas chagas podres, dessas feridas. Isso é mortal, né? Porque isso é interno. É como uma doença mesmo, está comendo o homem por dentro, está destruindo o homem. Então, Provérbios 14:30, por exemplo, diz assim: a inveja é uma das chagas mais, imagine uma das coisas mais terríveis que destrói o corpo humano, assim, sabe? O câncer mais agressivo. Então, a inveja é colocada assim na Bíblia. Provérbios 14:30, por exemplo, diz assim: um coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja apodrece os ossos. Sabe, uma doença que apodrece assim, o ser humano. Então, todos os homens veem, você vê que Pilatos pode olhar para aqueles caras e dizer assim: isso é por inveja. Mas Pilatos era um homem comido pela inveja também. Mas todos os homens conseguem perceber quão feia ela é. Isso causa um problema para o homem, não é? E Asaf admite que esse foi um problema lá. Então todos os homens, até aqueles que não conhecem Deus, como Pilatos, eles sempre descrevem a inveja como uma coisa feia. Por exemplo, Sócrates chamava de a úlcera da alma. Ninguém fala uma coisa assim, mais ou menos. Basílio de Cesareia, que é um dos pais da igreja no século IV, diz: não existe vício mais pernicioso do que a inveja implantada na alma humana. Gera todo tipo de pecado. Você vê, tentar mortificar esses pecados externos é inútil. É isso que Asaf um dia teve que enfrentar. Há um pecado secreto que está dando origem a um monte de coisas, está distorcendo a vida. E não há como lutar contra essas coisas externas, porque essa é a fonte. Então ele diz: olha, Basílio, é a doença que está roendo os sinais vitais e consumindo o homem totalmente. Então era sempre descrita como algo que vai, como uma doença terminal que devora o hospedeiro de dentro para fora. É isso que Asaf fala também. É isso que a Bíblia diz. Tomás de Aquino diz: olha, a inveja é a tristeza pelo bem que nós vemos fora. Pelo menos por aquilo que nós achamos ser bom. Você vê que sempre que você vai a um teólogo, ou então você vai a um filósofo assim, pagão como Aristóteles, ele diz assim: é uma dor perturbadora que é cada vez mais despertada pela prosperidade dos outros. Cada vez que coisas boas acontecem com os outros, a gente olha para nós mesmos e essa dor começa. Jonathan Edwards, que talvez seja o maior de todos os puritanos, né? Ele diz sobre a inveja: é um espírito de oposição aos outros, porque é um comparativo de felicidade. Nós estamos sempre comparando as nossas felicidades, ou a felicidade dos outros considerada em comparação à sua própria. Eu comparo a minha felicidade com a felicidade do outro e estou começando a achar que aquela pessoa ela tem mais motivos para a felicidade do que eu, e eu vou ficando cada vez mais infeliz. É isso que Asaf diz: eu não aguentava mais olhar a prosperidade dos ímpios, o corpo deles bonito, aquele cabelo maravilhoso, saúde, esses caras parecem não ter problema na vida. E eu olho para a minha vida e estou vendo todas essas coisas, tudo que eu não estou vendo lá. Mas o meu favorito, Frederick Buechner, está velhinho, assim, um teólogo
está com 90 anos, ele diz assim, eu acho assim legal, porque ele fala do jeito negativo, ele diz, a inveja é o desejo ardente de ter que todo mundo seja tão mal sucedido quanto você é. Entende? Assim, todo mundo, eu me acho feio, se todo mundo for feio, essa ideia que todo mundo seja mal sucedido. Que se eu não sou promovido, eu não vou suportar vendo aquele meu amigo ali sendo promovido. Vai me fazer sentir mal. Eu vou dizer que é injusto, eu vou usar outras palavras. Eu vou encontrar uma maneira mais bonita, igual os sacerdotes com Jesus. Porque eu não vou enfrentar de fato. Então, Paulo, por exemplo, em Romanos 12, 15, ele toca nesse impulso pecaminoso no ser humano, quando ele diz assim, alegrai-vos com os que se alegram, e chorem com os que choram. Parece que isso não precisava ser uma ordem, parece que a alegria de alguém devia despertar a alegria em nós, e o choro de alguém despertar o choro. Mas Paulo tem que ordenar isso, Deus tem que ordenar isso, porque isso não é natural. Então, se alegrem com a bênção dos outros. Imagina, se Asaf só tivesse esse verso, ele não teria tido problema nenhum. Ele olhar para os ímpios prosperando e ia se alegrar. Ele olhar para aqueles corpos belos, fortes, saudáveis, e ia se alegrar. Que bom que Deus faz essas coisas. Que bom que Deus é assim. Então, a inveja então é o oposto do júbilo, que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele, por exemplo, desfrutava, aprendendo a estar contente em toda e qualquer situação. E você fica mais triste quanto mais você acha que aquela pessoa não merece. Você vê que Asaf diz assim, eu vi a prosperidade dos ímpios. Eu pensei, em vão eu vivo em santidade então. Porque ele não estava vendo a prosperidade de gente assim. Quanto mais você acha que aquela pessoa não merece, mais você se sente mal. Quanto mais você acha que é um ímpio, assim, um cara sem Deus, que está desfrutando daquilo, mais você acha que é justo você ter esse sentimento. Porque de alguma forma, em vez de você ver todas as coisas como graça, você olha para a sua vida e para dentro, você faz a comparação, e você acha que na comparação, que ele é um ímpio, aquele é um cara que não merece nada. Então, os alemães têm uma palavra melhor, né, para isso, Schadenfreude. O meu alemão não está muito bom, mas é essa palavra. É uma alegria maliciosa. É uma alegria maliciosa, uma leve alegria maliciosa quando você vê no outro as coisas não darem tão certo como estava dando. Então há uma antiga história judaica, que um anjo apareceu para um comerciante e disse assim para ele, um comerciante, esse judeu, né, tal, muita competição de anos, um anjo apareceu para ele e disse assim, olha, me peça qualquer coisa, o que você pedir, eu vou te dar, qualquer coisa. Você imagina, pode pedir milhões, pode pedir qualquer coisa. Mas eu só quero dizer para você o seguinte, a ordem que eu tenho é a seguinte, o que você pedir, eu vou dar em dobro lá para o concorrente lá. Pode pedir qualquer coisa, mas ele vai ganhar em dobro. E aí ele disse assim, então quero que você fure meu olho. Não é? Porque aí o cara lá fica cego. Fica sem olho nenhum, vai ganhar o dobro do que eu ganhar. Você vê, ele não podia pedir, sei lá, $1 bilhão, porque o cara ia ganhar 2. Ele não podia suportar isso. Não podia suportar. Então o anjo oferece a ele e ele não consegue. Na sua essência, então, a inveja é altamente competitiva. E ela pensa que todos os bens e prazeres da vida e prosperidade, dotes naturais, cérebro, beleza, corpo, oportunidades devem ser distribuídas igualmente a todos. A inveja é socialista, entende? Tem que ser igual para todo mundo, ou então tem que ser igual à desgraça. A inveja é socialista. Então tem um ensaísta chamado Joseph Epstein. Ele é um escritor, mas ele não ele é secular, assim, ele não acredita em Deus. Mas mesmo ele escreve um livro falando a respeito disso. Ele diz que a pergunta comum, então, da inveja é: por que não eu? Por que eu não? Por que aquela pessoa recebeu todas essas coisas? Qual é a razão?
Você vê, a inveja sempre é uma obsessão por você mesmo. Tudo que você vê está relacionado a você. Então, por que não eu? É a pergunta chefe, assim. Você vê que isso está em todas as histórias da Bíblia, mas está em todos os contos de fada, sabe? Branca de Neve, está em A Bela Adormecida. Quem é mais bela do que eu? Se alguém é mais belo, pronto, espelho, espelho meu, tudo fica ruim. Porque agora nós temos que fazer alguma coisa com aquela beleza. Há um filme baseado numa peça famosa, né? Um filme de Milos Forman, se eu não me engano, de 84, chamado Amadeus. Todo ele é baseado nisso. Salieri é um compositor, um bom compositor, e ele faz um voto de castidade, viver só diante daquilo que Deus... para Deus dar ele o dom, ele já é compositor, ele já é reconhecido, mas ele quer ser incrível, assim, maravilhoso. Ele faz esse voto de castidade, e um dia ele descobre que Mozart tem um talento, assim, talvez o maior talento de todos os tempos para a música, né? Quem fez tanto quanto Mozart? Você pode dizer Beethoven, Bach, mas eles viveram muito. Mozart tem uma obra igual a deles, ou mais excelente, mas morreu novinho. Se o cara tivesse vivido igual a eles, o cara era um gênio, só que ele era totalmente louco, assim. E quando o Salieri viu ele disse que sentiu como se Deus estivesse rindo dele. Ele que fez voto de castidade, compromisso para ser bom de música, Deus deu todo o talento para um cara que era totalmente louco, que vivia lá em bordéis, vivia a vida louca assim, sabe? E ele foi consumido pela inveja, enquanto ele não destruísse Mozart, apesar de ele adorar a música de Mozart, ele reconhecia que era um talento assim. Então, em 84, isso virou um filme famoso. Então, a inveja, ela está em todas as histórias. Nenhuma coisa destrói mais psicologicamente, socialmente. Na Bíblia, você pode lembrar os irmãos de José. O que eles ficaram? Qual era o problema? O pai dava 2 bifes para José e dava um bife só para eles. Aí eles ficavam pensando, por que ele ganhou 2 bifes e eu ganhei um bife só? Você nunca fez essa pergunta? Se teu pai desse 2 bifes para o seu irmão e um para você, você não faria essa pergunta? Você falaria, graças a Deus eu tenho um bife? Você ia dizer que era injusto. Mas é isso que os irmãos de José diziam. Essa mania de dar nomes bonitos é que faz o pecado secreto. Aí o pai de José deu para ele um manto colorido, assim, lindo, maravilhoso. Todo mundo ficou com... Quer dizer que ele tem um manto lindo ali, aquela cheia de cor. Hoje em dia nem seria adequado usar, né? Mas os irmãos de José pensaram, é isso que eu quero. Edmund Spencer, um poeta, considerado um dos maiores poetas britânicos do século XVI, morreu em 1599, 1953. Ele tem uma obra, entre várias, chamada Rainha das Fadas. E ele fala a respeito da inveja. Como eu disse, todas as pessoas descrevem de uma maneira feia o que é o tecido que move a destruição de todos os homens. Porque todos os homens fingem não ver, mas em si, mas sabem que aquilo é feio. Nós falamos aqui de José, mas Caim e Abel. Por que Caim odiou Abel? Não foi porque achou que Abel foi privilegiado? Todo o tecido da história bíblica é assim. Então ele descreve a inveja como um homem com dentes podres. Ele tem no seu livro número 1, que são vários, né? Tem o cara principal, o herói, que é o Cavaleiro da Cruz Vermelha. Então ele vai na câmara do orgulho, encontra todos os pecados lá numa festa, tal. E ele descreve a inveja como um homem com dentes podres, mastigando um sapo venenoso que escorre veneno pelas suas mandíbulas, e ele usa um manto colorido, cavalga um lobo voraz e esconde no peito uma serpente que fere ele mesmo quando ele vê coisas boas nos outros que ele não tem, e ele chora a riqueza dos outros. Você vê, há uma longa tradição de metáforas na história, tanto cristã
como essa que eu estou mencionando, mas quando não é cristã, disso. Ela sempre é assim, um lobo voraz, uma besta de muitas cabeças, um verme roedor, uma ferrugem do coração, o grito de uma alma murcha. Então você vê o problema, você vê porque ela tende a ser um pecado secreto, você vê porque é difícil um homem como Asaf vir dizer: eu senti inveja. Inveja do corpo, inveja do cabelo, inveja da beleza, inveja da saúde, inveja do dinheiro, inveja da casa dos ímpios. Ele não só disse que sentiu inveja, mas do que ele sentiu inveja. E foi por isso que eu andei em lugares escorregadios, por isso meu pé quase caiu, por isso minha vida se encheu de pecados. Essa foi a razão. A inveja não é nenhuma ninharia. A inveja, você levou Cristo para a cruz, fez o homem pecar no jardim do Éden. Ela está sempre em tudo. Provérbios 27:4 diz assim: o furor é cruel e a ira é impetuosa. Ele diz, o furor é uma coisa terrível e a ira é uma coisa terrível, mas quem poderá enfrentar a inveja? É muito maior. Então quem pode resistir à inveja? Só alguém regenerado e que tenha todo o seu deleite em Deus. Mas nós precisamos desmascarar os esquemas da inveja e precisamos ir à cruz. Nós precisamos desmascarar como Asaf fez, e nós temos que entender que a inveja é uma matilha, assim. Ela é o lobo alfa, mas ela vai trazendo um monte de coisas com ela. É por isso que a vida de Asaf está coberta de pecados. Ele está dizendo: olha, eu quase caí, escorreguei, porque todas essas coisas foram surgindo em minha vida. Amargura, rancor, e tudo foi surgindo, mas tudo por causa disso. Eu cheguei à raiz. Então a primeira coisa é compreender a natureza do inimigo, e no caso são os inimigos. Todos os pecados caçam em bando, assim, como o lobo mesmo. Não caça de maneira solitária. Então a gente viu que é um sentimento de ressentimento pelas coisas boas que nós achamos que outras pessoas têm. E a pergunta crucial é: por que não eu? E sempre nós vemos um elemento de injustiça. Um elemento de injustiça com o fato de outra pessoa estar, de alguma maneira, quanto mais a gente acha que a pessoa não merece, no caso aqui eram os ímpios, não é? Mais você justifica isso como não algo ruim. Então, há um monte de pecados juntos, por exemplo, que às vezes estão tão próximos, mas nós temos que diferenciar. O ciúme é dirigido para algo que você possui, você protegendo o que você já tem, mas a inveja é voltada para o que outra pessoa tem, em vez de ser para aquilo que você tem. Nós estamos com inveja pelo que nós não temos, e nós ficamos com ciúme daquilo que nós temos. A cobiça, então, é um desejo arrogante por aquilo que não é seu, é uma sensação de direito que você tem, passando até por cima de Deus, do direito de Deus, de você ter algo que você acha que de alguma maneira você merece, vai te fazer feliz. É por isso que as pessoas passam por cima do que Deus diz e continuam indo na direção da destruição. Então, cobiçar o que o outro cara tem, a inveja, ela sente raiva do que o outro cara tem. A cobiça quer o que o outro cara tem, mas a inveja não é só isso. Você vê, a inveja, você sente algo contra o cara que tem. Eu tive inveja de quem? Do ímpio. Por causa, ele não teve inveja daquelas coisas. A inveja se direciona para pessoas, enquanto a cobiça para coisas. Então a cobiça é orientada para os bens do vizinho, a inveja é direcionada para o vizinho. Entende? A cobiça se direciona para as coisas que as pessoas têm, a inveja se direciona às pessoas. Então a inveja é semelhante ao orgulho, em situação oposta. É semelhante porque é uma ambição egoísta de eu estar obcecado por mim mesmo. Mas o orgulho é a rebelião egoísta, quando você ocupa a posição superior. O orgulho olha de cima para baixo. A inveja é a mesma ambição egoísta, obcecada comigo mesmo, mas a inveja olha de baixo para cima. Quando você está na posição superior, é orgulho, não é? Que surge.
Quando você está na posição inferior, você sente inveja. Quem sente inveja quando está na posição superior, sente orgulho. É a mesma coisa na situação oposta. Então você olharia para baixo com arrogância, orgulho. A inveja olha para aqueles acima com esse ressentimento. Não é? E quanto mais quando alguém recebe uma oportunidade que você acha que era você que de alguma maneira merecia, e isso vem junto com o quê? Com malícia. Você vê, esse pecado ele traz uma alcateia de pecados. A malícia é você olhar para alguém com sonhos de que aquilo vai dar errado, sabe? Que aquela coisa. A malícia olha para o futuro, assim. É um olhar para o futuro. Estou vendo que isso. Então você prevê uma coisa lá que vai acontecer no futuro e você não se sente mal e triste se aquilo acontecer. Você acha que se aquilo acontecer vai ser bom. Então, as características comuns desse pecado são um desejo distorcido e corrompido, uma comparação obcecada consigo mesmo em relação aos outros, uma preocupação ímpia com as vantagens que o outro tem. Não importa que vantagens, onde o cara nasceu, a família que o cara nasceu, o corpo que o cara tem, o emprego que o cara tem, as oportunidades que ele tem, e tudo isso comparado ao que eu não tenho. E um ressentimento latente para as coisas boas que você acha que outras pessoas receberam. Então a inveja envolve comparação, crítica excessiva, reclamação, ingratidão, ressentimento. Você vê, ela anda combando com ela. Você não tem como mortificar nenhuma dessas coisas. O espírito crítico, a ingratidão, um monte de pecado que vão surgindo, você não pode, porque o pecado secreto é que alimenta eles. E a história, muitas vezes, desmascara o pecado de uma forma que o argumento não pode, doutrinário. É por isso que a gente conta histórias. Por isso que a Bíblia faz isso também. Porque, às vezes, toda essa argumentação doutrinária não nos convence, não nos faz ver como nós devemos. É por isso que, às vezes, é melhor você não citar simplesmente textos bíblicos, mas você colocar histórias juntos. Assim, é por isso que Natã, quando procurou Davi, não disse assim: Davi, tu já leu lá nos 10 mandamentos, não adulterarás? Porque era capaz de Davi dizer: é ali mesmo, isso aí, eu adoro a lei de Deus é maravilhosa. Natã resolveu contar uma história. Um homem tinha uma ovelhinha, ele era pobre e tal. Você vê, a história tocou. Então, quando você pensa em inveja, tem um monte de história na Bíblia, mas vamos olhar aqui melhor mostra isso. Davi matou Golias. E quando o exército voltava para Jerusalém, foi uma coisa mais incrível, porque eles estavam paralisados pelo medo, pelo horror. Todo Israel ia ser destruído se o exército falhasse ali. Ia ser uma tragédia. E quando eles voltam para Jerusalém, em 1 Samuel 18:6, há uma grande celebração. E as mulheres estão cantando, e a Bíblia diz que, no versículo 7, Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. A comparação provocou o quê? Inveja no coração de Saul. Quando ele sentiu que na comparação ele estava perdendo, ninguém disse que ele era um grande soldado, valente, mas na comparação ele estava perdendo. Aquilo gerou no coração dele rivalidade. Você vê, a inveja ela tem um exército. E a Bíblia diz assim no versículo 9: desde aquele dia em diante, Saul tinha uma suspeita sobre Davi. Sabe essa pessoa que suspeita? Você vê, a suspeita não tinha nada a ver com Davi. Ele já não via mais nada que Davi fazia de uma maneira saudável. Ele sempre via que acha que tem uma coisa por trás. Sabe o pessoal da teoria da conspiração? Sempre acha que há algo mal por trás. Há algo mal no coração de quem acha isso também. Pode ter coisas más por trás mesmo. E na vida tem. Mas quem sempre sente que tem uma coisa má por trás, não percebe que o que motiva isso no coração é um mal. Dali em diante, tudo que Davi fazia, a Bíblia diz, Saul suspeitava. Saul via pensando: não, será? Eu acho que ele tem uma intenção. Então ele estava sempre de rabo de olho olhando para Davi, pensando: o que ele está fazendo? Então, agora há uma competição entre eles. A competição é: quem é o maior guerreiro? Quem vai matar mais inimigos? Quem as pessoas amam mais? Quem o povo ama mais? E isso vai
comendo internamente Saul e cresce amargo, e ele pensa, por que eles atribuíram a Davi 10.000 e a mim 1.000? E o ressentimento projeta a comparação para o futuro, é o que é a malícia. Malícia é isso, você tem aquele ressentimento e você começa a olhar para o futuro e já projeta um futuro. Saul disse assim, olha, do jeito que é, já deram 10.000 a ele, daqui a pouco vão querer dar a coroa a ele também. Isso ia acontecer ainda, ele já está projetando, a imaginação começa a projetar o mal no futuro e quer matar o mal lá no futuro. Isso é malícia. Então ele diz assim, no versículo 8, então Saul se indignou muito com aquela palavra, pareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que falta a eles se não darem o reino para ele? Estou vendo que um dia eu vou querer dar o reino para ele. Então, a rivalidade, a inveja trouxe a rivalidade que perverteu a imaginação de Saul. A imaginação de Saul agora foi capturada pela malícia. Ele agora sempre olhava para tudo que Davi fazia com uma teoria da conspiração por trás. E ele olha para o futuro com medo e indignação. Então a inveja trouxe rivalidade, ressentimento, abriu a porta para a malícia. E é óbvio que nós vivemos num mundo onde há potestades, principados. É óbvio que todas essas coisas são alimentadas e deixam alguém ainda mais exposto a tudo aquilo que é diabólico. E ele começou a ter uma esperança maliciosa de que Davi ia se dar mal. E ele, como os sacerdotes, quando você tem essa esperança, você para não fazer nada, mas se você puder dar uma ajudinha, você dá. Os sacerdotes não ficaram só esperando o dia de Jesus se dar mal. Quando eles tiveram oportunidade, eles fizeram. Saul também tinha uma esperança de que ele se desse mal, mas se eu puder falar um troço, se eu puder jogar uma coisa negativa, se eu puder fazer alguma coisa que vai ajudar aqui na empresa, as pessoas verem quem é essa pessoa, eu vou ajudar. Então Saul começou a fazer isso. Então esse início da malícia de Saul nos ajuda a ver como a inveja funciona. Em 1 Samuel 18:2 diz, desde daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para casa do seu pai. Saul diz, vou manter ele perto de mim, porque agora eu vou ficar de olho, agora eu vou perceber o que ele anda fazendo. Você vê, há uma progressão, e ele colocou ele sobre vários homens de guerra, que é no versículo 5. Então essa foi a primeira reação. Ao ver que Deus estava com Davi, ele deu uma promoção a Davi, e tem uma hora que ele tenta matar Davi com sua lança. Então Davi tem que fugir dele, e Davi não pode mais ficar perto dele, mas ele bota Davi lá como chefe de um grupo de homens. No versículo 13 diz assim, então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1.000 soldados, e Davi conduzia as suas campanhas. Mas só que Deus continuou a abençoar Davi, e Davi começou a ter êxito, cada vez mais êxito. Aí isso fez mal a ele. No 14:15 dizia, ele tinha êxito em tudo que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu a habilidade dele, ficou com muito medo dele. Você vê, quando ele percebeu, Deus está com ele, Deus abençoou, ele começou a se sentir mais ameaçado, e não menos. Você vê, é insano. Em seguida ele começa a bajular Davi. Bajular é quando você diz coisas que não é verdade, não é? Mas na mente dele, ele está tramando coisas. No versículo 17 diz assim, Saul disse a Davi, aqui está a minha filha Merabe, eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me como bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, não matarei, deixarei os filisteus matá-lo. Está vendo? Era a bajulação, batalhas do Senhor, fique comigo, fique do meu lado. Mas ele estava pensando dentro dele, ele vai para essas guerras, ele vai acabar sendo morto. Então Davi mostra humildade. Davi diz assim, quem sou eu e quem é a minha família ou o clã do meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? De forma nenhuma. Quem sou eu para ter essa posição? Então ele tira a oferta, mas depois ele descobre que a filha dele, outra filha dele, é apaixonada, Mical, né, por Davi. Ele pensa, eu posso usar isso para pelo menos ter alguém lá dentro da casa de Davi. E ele diz assim no versículo 21, eu darei a ele para que ele sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. E ele pensa, olha, minha filha vai ficar lá, eu vou estar mais próximo. E Davi reage de maneira humilde de novo e diz,
Versículo 22 e 23. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre e sem recursos. Mas Saul disse: não, olha, faz o seguinte, não precisa de recurso, é só você trazer 1000 prepúcios de filisteus. É só isso. 100, desculpa. Prepúcios. Ele vai ter que enfrentar 100 caras, ele vai morrer. Aí Davi, em vez de trazer 100, trouxe 200. Assim, dobrou. E no 24, 25 diz: o rei não quer outro preço pela noiva. Você fala que é pobre, não pode ser o genro do rei, mas o rei não quer outro preço além dos 100 prepúcios de filisteus para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto, né? Então ele trouxe 200. Quando Saul viu isso, a Bíblia diz assim no 28 e 29, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo pelo resto da vida. Você vê, quando ele viu que Deus era com Davi, que não adiantava, que Deus estava com Davi, então esse medo, esse temor, ele devia pensar: poxa, Deus está com ele, Deus se agrada dele. Ele casou com a minha filha, vou ficar com ele aqui em casa, que maravilha. Não, esse medo, em vez de levar ele à reconciliação, fez ele odiar mais, até que ele revela o que está dentro dele para as pessoas. Tudo isso ele fez fingindo que as intenções eram as melhores. Aí depois diz assim no capítulo 19, versículo 1, Saul falou a seu filho Jonatas e todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Então, em segundo lugar, por que nós temos que lidar com isso? Por que é tão sério? Porque ela se esconde, queridos. É isso que Asaf estava dizendo. Durante aquele tempo inteiro que eu invejava os ímpios, seus corpos, sua beleza, seu dinheiro, suas posições, eu não achava, eu não agia como se fosse isso. Dinheiro, beleza, falta de problemas, eles não têm problemas, sei lá, voz, casa, riso, tudo incomodava ele. Eles falam ha-ha, tudo incomodava. Então, mais do que qualquer outro pecado, você não quer acreditar que é invejoso. Você pode até admitir algumas coisas. Esse pecado tende a ser secreto, por isso eu escolhi ele para exemplificar o que Moisés está falando. Você racionaliza, Saul racionalizou, os filisteus racionalizaram, os irmãos de José disseram que aquilo era injusto, todos têm uma boa desculpa para isso. Então, Joseph Epstein, que esse autor que eu mencionei antes, secular, ele diz assim, escrevendo a respeito disso: a maioria de nós ainda podia dormir decentemente se acusado de raiva, de orgulho, de luxúria, ou até mesmo de ganância. Mas se alguém nos acusar de inveja, nós não conseguimos, porque nós achamos mesquinho. Nós não podemos olhar para nós mesmos como invejosos, é uma coisa muito, muito baixa. Ele diz: a estigma da inveja é sua enorme mesquinhez. Nós estamos prontos a negar. Se alguém falar assim: você é mulherengo, o teu problema é a luxúria, você não dorme tão mal. Você é um cara orgulhoso. Não, isso é um pouco orgulhoso. Mas você é invejoso, isso tem um peso de mesquinhez. Você não consegue dormir. Ele diz, mesmo sendo um cara secular, ele diz: você se sentir murcho, se você se sentir mesquinho, nada mais é mais humilhante do que isso, porque é tão humilhante, nós não queremos admitir, nós não podemos lidar com isso. É o que Asaf diz: todos os problemas da minha vida era porque eu tinha um problema que eu não lidava, e eu andei em lugares escorregadios, perigosos, não de pequenas quedas, a ponto de eu quase cair totalmente por causa disso. Então no versículo 21, ele diz: o meu coração ficou aflito. Ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele está dizendo: todo mundo que está sendo conduzido assim por esse mal secreto diante de Deus, ele está dizendo, é como uma besta. Não é? Ele diz: assim meu coração se azedou, ficou azedo, e sinto as picadas nos meus rins. Então a palavra preferida é não é justo, não é justo, isso não é justo. Os ímpios não têm doença, eles não têm nada.
Eles têm tudo, eles têm as oportunidades, eles têm o lugar que era meu, eles são promovidos na minha frente, eles têm a voz que eu queria ter, eles têm o corpo que eu queria ter, eles são belos. Então você se sente ofendido. Por isso, você só está se sentindo prejudicado com a injustiça. É injusto da vida. Mas Asaf sabe que o espírito dele ficou amargurado, não apenas triste, ele não queria apenas a vida de outras pessoas, ele se ressentia daquilo. Ele dizia, eu invejava mesmo. Ele veio a perceber eventualmente que ninguém quer admitir a respeito de si mesmo. Meus problemas é porque a inveja se esconde. E a inveja se esconde porque ela é humilhante. Porque eu sei que isso é mesquinho. Então todos nós temos que começar a olhar para o espírito da palavra de Deus. Se nós levamos a sério a Bíblia, ou então todos os pecados que nós temos que mortificar, visíveis, são inúteis. E se nós levamos a sério aquilo que nós vimos Moisés falando sobre os pecados secretos que são cometidos diante da face de Deus, é possível que a inveja esteja no fundo de todos os teus problemas. Tudo que você achar ruim na vida, tudo que você se sente mal, seja isso. É o que a Bíblia diz. Você conhece uma pessoa, você trabalhou com essa pessoa, trabalha com essa pessoa, ou então está no mesmo ambiente que ela, e você acha que ela tem oportunidades, que ela faz coisas que você devia fazer, mas é óbvio que não é por causa da glória de Deus, da justiça de Deus que você é conduzido. Aquela pessoa está tendo essa oportunidade, mas por quê? É injusto, isso não é bom. Você se torna hipercrítico. Sabe, quando você sempre vê alguém e você tem críticas a fazer, a Bíblia diz, isso pode ser um indício, o sintoma da inveja, mesmo quando a pessoa faz algo certo. Tem muita gente que diz que luta pela verdade, assim, hoje em dia. Então, eles falam mal de determinados líderes que merecem apanhar mesmo, assim. Mas mesmo quando aquelas pessoas dizem algo certo e fazem algo certo, elas dão um jeito de ir lá e criticar aquela pessoa. Isso não é amor à verdade, isso é inveja. Então, achei de exemplo, por exemplo, autopiedade, quando você sente pena de você mesmo, insatisfeito da maneira como a vida está indo, sempre sentindo que nós não estamos vivendo o que devíamos viver, isso azeda. É por isso que ele disse, meu coração se azedou, eu estava achando que a vida não era legal, não era boa. Isso é um sintoma de inveja tendo metástase na vida. Como resultado, você azeda. Como aquele John Gilgood, que disse, quando a crítica disse que Laurence Olivier era maravilhoso, meu coração azedou. É isso. Quando você vê realmente pessoas mais, então, ricas, ímpias, mais, que você não acha... E quando você vê elas caírem, você deve olhar se o que você está sentindo não é o amor pela justiça de Deus. Se não é aquilo que nós falamos, Schadenfreude, que é uma alegria maliciosa. Bem feito. Se deu mal. Já era a hora. Não tem nada de divino nisso. Você vê, não era, puxa, graças a Deus as coisas precisam ser certas. Ficarem certas é um prazer que não é por causa da glória de Deus, da justiça. Então, tudo isso deve fazer nós enfrentarmos dentro de nós mesmos. Então as pessoas, mesmo as pessoas que você gosta, mesmo as pessoas que você admira, mesmo as pessoas que têm uma boa reputação, uma boa influência, têm uma vida correta, quando elas se atrapalham, ou fazem alguma coisa que estragam tudo, você fica só triste. Ou você pensa que de alguma maneira, você tenta ver uma coisa boa naquilo. Porque isso que a inveja faz, ela azeda a nossa vida. E quando nós tentamos avaliar nossos corações, nós precisamos estar atentos ao fato de que a inveja é um camaleão, sabe?
ela às vezes vem com elogios, como Saul, como justa indignação, como desejo pela justiça, como medo. Mas você não pode lidar com o mal secreto, até que Saul não mostrava inveja. A Bíblia diz que a inveja, em primeiro lugar, é irracional. Por isso ele diz, eu me senti como animal diante de Deus. É insano. Quando a inveja se enraiza no coração de alguém, ela faz coisas que não fazem sentido. Quanto mais Saul via que Deus abençoava Davi, ele devia dizer, Deus está fazendo isso. Então, é de Deus. Deus faz o que Ele quer, e Deus sempre faz o bem. Isso então é bom. Algum resultado bom Deus vai tirar dessa coisa toda aí. Mas ela não faz sentido. Quanto mais ele via a mão de Deus, mais ele ficava. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, diz em 1 Samuel 18, 28 e 29, mas ainda mais continuou seu inimigo pelo resto da vida. Ou igual os homens que entregaram Cristo. Quando eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, em vez de melhorar, piorou. Eles podiam pensar, poxa, porque a inveja é irracional, depois ela é míope. Ela se concentra naquilo que é ofensivo, no sucesso que você acha que está acontecendo no outro. Portanto, nós abordamos o pecado da inveja. E quando nós abordamos ele, nós estamos falando sobre um bando de pecados: inveja, ciúme, cobiça, rivalidade, ressentimento, malícia, ódio, bajulação, desejos corruptos, porque eles fluem da nossa corrupção, raiva, comparação perversa, uma fixação sobre os outros e tudo que vê, estamos obcecados em nós mesmos em relação àquilo. Então, como é que ela opera? Ela opera em todos os nossos funcionamentos internos. Ela caça sucesso, como o dia segue a noite. A inveja de Saul só conseguia ver o sucesso na vida de Davi. Ele derrotou Golias e ele começou a ver as probabilidades. Ele foi bem sucedido. Então ele o levou para perto dele. 1 Samuel 18:5. Ele era amado por muitos e era amado pelo filho de Saul, Jonatas. Versículo de 1 a 3. Isso incomodou Saul. Depois ele foi amado pelos servos de Saul e a filha Mical de Saul era apaixonada por Davi. Isso incomodou ele. Versículo 20. Depois ele era amado por todo Israel e por todo Judá. 18, 16 ele ficou. Depois ele viu que Deus amava Davi. Cada vez que ele via que o povo amava Davi, o filho dele amava Davi, a filha dele amava Davi, Deus amava Davi, isso foi piorando tudo. Depois ele viu que teve sucesso em todas as suas batalhas. O autor aqui do livro põe assim no 18 e 30, mais sucesso do que todos os servos de Saul, para que seu nome fosse muito estimado. Quanto mais era estimado, pior era. Porque a pergunta sempre é, e quanto a mim? E por que não eu? Por que não eu que matei o gigante? Por que não fui eu? Por que as pessoas não me amam assim? Por que o povo não me ama igual ama Davi? Em segundo lugar, a inveja opera perto de casa. Quanto mais próximo uma pessoa é de você, mais fácil é você sentir inveja. Você pode não sentir inveja de alguém sendo promovido lá pela Google, mas na sua repartição, no teu trabalho, sim. A inveja começa a operar perto, e ela é óbvio que se espalha pela vida toda. Ela ataca os nossos relacionamentos íntimos primeiro. Quanto mais próximo Davi estava de Saul, pior as coisas ficavam. Nós tendemos a invejar aqueles que estão perto, porque, como eles se preocupam com as mesmas coisas, eles querem a mesma posição, nós achamos, né? Eles vão ocupar o meu cargo, eles vão receber a oportunidade que era minha. Então eu posso admirar a voz da Whitney Houston, mas de repente não admiro de quem está cantando comigo. Porque eu posso admirar Steve Jobs, mas eu não posso admirar o empreendedor que é o meu colega de trabalho, porque o empreendedor que é o meu colega de trabalho vai tirar a minha vaga, e o Steve Jobs, com o seu brilhantismo, não vai. Então, a inveja de Saul é despertada quando ele traz Davi para a sua própria casa. Quanto mais perto ele está, mais ele vê essas coisas mais... Então quem está perto de nós, se é o melhor funcionário, ou tem as melhores oportunidades, mais talentoso, mais popular, mais inteligente, quanto mais perto, pior. Quanto mais longe eu sei lidar, melhor. Mais perto, pior. A inveja é uma forma corrompida de desejo, de imitação. Então, mas é um desejo de imitação diferente, ele é mimético, ou triangular. Porque um desejo em si, ele envolve um objeto e a pessoa que deseja. Mas a inveja envolve uma terceira coisa, por isso que é triangular. Por exemplo, nosso tempo está acabando.
Você vê isso na criança, ela entra num lugar que está cheio de brinquedo, aí o irmão dela está sentado num cavalo preto lá. Ela quer qual? O cavalo preto. O que o outro tem gera e aumenta o meu desejo de ter as coisas. Eu quero aquele porque de alguma maneira eu acho que aquela pessoa está tendo o prazer com aquele cavalo preto que eu quero ter. Se eu for para o cavalo preto, a pessoa diz assim, não quero esse mesmo, não vou para aquele cavalo malhado. O meu grande interesse pelo cavalo preto já não é mais o mesmo. Por exemplo, se perguntassem antes a Saul, você quer que as mulheres façam uma música para você que cante? Ele poderia dizer, que bobagem esse negócio de mulher cantando música na entrada da cidade. O problema é que a música foi cantada para outro. Você vê, é um desejo triangular. Você tem o outro como modelo da sua felicidade. Então, o objeto desejado só se tornou importante porque alguém desejou primeiro. Então, se alguém estava num cavalo, criança é assim, mas isso não é só com criança, não é? Porque alguém primeiro saiu correndo, pegou o cavalo preto, é esse cavalo que eu quero. Isso é assim porque o desejo é triangular, ele é aumentado porque outra pessoa tem aquilo, e eu acho que ele está tirando um prazer daquilo que eu quero. Então é uma forma corrompida de imitação. Eu quero imitar aquela pessoa, mas na verdade ela é um modelo, mas eu quero substituir o modelo. Você quer a aparência de alegria que aquela pessoa tem com aquela coisa. Você pode achar que isso só acontece com crianças, mas não é assim. É por isso que dois amigos às vezes querem a mesma garota. É por isso que duas pessoas que poderiam ser muito amigas não podem ser amigas porque elas querem o mesmo cargo na empresa. É por isso que pessoas olham para uma para a outra com desconfiança, mesmo no ambiente às vezes de igreja, porque acha que alguém está recebendo algo que ela devia receber. É triangular. É por isso que tem gente que às vezes tem coisas que não odeia, faz coisas que odeiam, mas aquilo era o que outra pessoa estava fazendo, e se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. O meu desejo por aquilo é triangular, não envolveu só o meu desejo e o objeto. Então, Joseph Epstein, ele diz assim, todos os outros pecados, eles têm um certo prazer. Esse prazer é limitado, vai acabar. Orgulho, preguiça, não é bom, preguiça é pecado, mas tem um prazer na preguiça, tem um prazer no orgulho, na luxúria, mas não tem nenhum prazer na inveja. Ela faz o coração azedar desde o início. Não teve nenhum momento que a inveja de Saul por Davi fez ele sentir prazer de verdade. É sempre veneno puro. Os outros são venenos, mas tem um prazer temporário. Então, se você olhar para a sua vida, todos os cantos que não tem felicidade, a faca que está fazendo os furos é a inveja. Sabe? Cria esses buracos que esfaqueiam sua alma. Por isso ele diz, eu sinto picadas nos meus rins. E a inveja anula a sua capacidade de desfrutar o que você tem. Outro dia eu estava vendo um filme que a mulher fazia parte do balé mais importante do mundo, mas ela não era a primeira bailarina, ela estava infeliz, ela fazia coisas. Ela podia pensar, cara, que coisa incrível, eu estou num balé entre os maiores do mundo, mas não era a primeira. Você não pode desfrutar seu trabalho, porque seu trabalho não é bom o suficiente. Olha, o seu corpo não é bom o suficiente, você não pode agradecer no final do dia pelo seu corpo, porque você passou o dia inteiro pensando que você tem umas gorduras a mais, você tem um negócio a mais, você não pode agradecer a Deus, você não pode agradecer a Deus pelo que você tem. E se fizer, não vai poder fazer com sinceridade diante dele. Seu trabalho não é bom o suficiente, seu corpo não é bom o suficiente, sua vida não é boa o suficiente, suas amizades não são boas o suficiente, seu casamento não é bom o suficiente, sua vida amorosa não é boa o suficiente, sua vida sexual não é boa o suficiente, nada é bom o suficiente. Nada. Você está sempre encontrando defeitos, você é sempre crítico, você nunca pode apenas sentar e saborear a vida, o que Deus dá, para no final do dia dizer, graças a Deus. Portanto, a inveja literalmente envenena a alma, envenena psicologicamente, envenena socialmente, destrói. É isso que Asaf está dizendo. Destrói a capacidade de você apreciar seu próprio corpo. Você vê, a cultura que a gente vive diz que você tem que invejar o belo. É óbvio que ela diz isso, porque isso é uma grande estratégia de marketing, não é?
E você é bombardeado com imagens de beleza. Então, depois você olha para o espelho e está insatisfeito. Então, o que aconteceu quando você se... Porque a inveja envenenou você. E isso é óbvio, vai ser ótimo para você comprar todos aqueles produtos que vão dar uma melhorada, mas não vai resolver. Isso acontece no ambiente corporativo. As pessoas dizem, olha, é horrível o ambiente corporativo, que é uma inveja, uma luta por cargo. Quando alguém é promovido, sempre as pessoas se acham mal. Poucas pessoas já me procuraram na vida, não é? Todos nós temos que enfrentar isso. Me procuraram e disseram assim, estou tão feliz porque todo mundo foi promovido no meu setor. Não, o cara fica sempre preocupado porque ele não foi. Então os ciúmes e a inveja são horríveis. Vou sair do mundo corporativo, vai para o mundo acadêmico. Você vê grandes mentes desesperadas porque o artigo do outro saiu na revista tal, o dele não saiu, e ele quer bombardear aquilo. No mundo acadêmico é a mesma coisa. Em todas as coisas, corporativo, no mundo acadêmico, sempre alguém que chega no topo e nós temos que fazer alguma coisa para tirá-lo de lá. E você tem uma teoria da conspiração para tudo. Sempre que não é você, não é o grupo que você gosta, não é o seu time, você sempre vê uma coisa por trás. Não, aquele cara ali, ele foi promovido, tem alguma coisa. Porque eu... Então a inveja vai destruindo nossa cultura de todas as formas, vai destruindo nossos relacionamentos, vai destruindo tudo. E chega uma hora que você odeia a vida que você tem, odeia o corpo que você tem, odeia tudo que você tem. Você não pode realmente viver uma vida de gratidão. Jonathan Edwards diz assim, em seu famoso sermão sobre a inveja, nunca subestime o poder espiritual da inveja. Adão e Eva, sabe o que aconteceu lá? Ele diz, eles tinham o paraíso, eles tinham tudo, perfeito, vida eterna, nenhuma doença, corpo perfeito, sem fome, paraíso lindo. Uma única coisa eles não podiam ter, eles não podiam comer daquela árvore, não toquem naquela árvore, todo o resto é perfeito, mas não era bom o suficiente. Agora eles queriam ser como Deus. A inveja transformou o jardim do Éden no nosso mundo horrível, ele diz. A inveja tramou a morte de Deus no mundo. Nunca subestime o poder da inveja no coração caído do homem. E a última razão, porque você tem que lidar com isso, é que você nunca vai entender o seu próprio coração. A inveja pode ser o maior teste de todos, Epstein diz, porque se você enfrentar a inveja no seu coração, você vai se conhecer, e você vai conhecer a inveja olhando para aquelas coisas que você mais deseja. Então eu quero encerrar falando sobre Søren Kierkegaard, que é um filósofo, um dos mais famosos dinamarquês, foi crítico social, foi teólogo, foi tudo isso e morreu com 42 anos de idade. Dá até uma inveja, não é? Como o cara foi brilhante, ele morreu 5 anos mais novo que eu. Sabe? Dá para acreditar tudo que ele escreveu, toda a sua obra com isso. Você vê, é isso. Então, ele tem uma obra chamada O Desespero Humano. É um livro que sempre, eu já li várias vezes, está sempre perto de mim, mas ele fala sobre a inveja lá também. Ele diz assim, esse é um dos maiores filósofos, não é? Deus chama cada pessoa que Ele criou, e Ele chama todos os seres humanos para viverem diante dEle. Viverem diante dEle. Essa é a terminologia dEle. Chama cada ser humano para viver diante de Deus, ou corandel. Não é? E o que isso significa? Deus chama todo ser humano para construir sua identidade nele, na sua relação com Ele. Como Deus sendo a fonte da sua felicidade, da sua identidade. Então ele diz, os seres humanos ficam ofendidos porque, ele usa esse termo, porque este convite para o ser humano ofende, porque eles não querem ninguém que seja superior a eles. Eles não podem viver assim, para a glória de um Deus assim, e diante de Deus assim. Então nós, ele diz, vivemos diante das outras coisas. Nós vivemos pela aprovação das pessoas. Nós vivemos ante o dinheiro. Nós não vivemos ante Deus, como ele foi chamado. Vivam diante de mim. Nós vivemos diante do dinheiro, diante das pessoas, da carreira. Em outras palavras, estamos construindo a nossa identidade em outras coisas, que não Deus. Você não olha para Deus como a fonte da sua identidade, da sua felicidade. E ele diz, se você quiser entender tudo que você olha para criar sua própria identidade, ele diz, descubra as suas invejas.
E descubra as suas invejas olhando para aquilo que você mais quer, para aquilo que você acha que vai te dar felicidade. Então ele diz assim no desespero humano: se você quer entender o que eu estou falando, estude a inveja humana. Estude em você mesmo. Um admirador que sente que não pode ser feliz por render-se a si mesmo, torna-se invejoso daquilo que ele admira. A admiração é feliz autoentrega, mas a inveja é feliz autojustificação. O que isso significa? Você, por exemplo, estudou música, um monte de amigos teus estudaram música, agora todos eles estão fazendo sucesso com música, a composição deles, tudo está dando certo para eles com música, mas não com você. Kierkegaard diz: como é que você vai lidar com isso? Isso pode fazer você infeliz, ou você pode ficar alegre, porque todos eles estão se dando bem na música. Ele diz assim, tudo isso vai depender do seu relacionamento com Deus. Kierkegaard diz: se você estiver vivendo diante de Deus, você vai poder olhar para essas coisas e dizer: poxa, que legal, Deus é bom demais, olha o que Deus está fazendo. Mas ele diz: se você estiver vivendo diante da música, a música vai te dar felicidade, a música vai te dar identidade, vai te dar senso de valor, então você vai ser incapaz de sentir felicidade e alegria por todos os teus amigos que estudaram contigo estarem se dando bem com música. Você será capaz de se alegrar se você vive diante de Deus. Mas se você vive diante da música e tira dela essas coisas, da tua carreira, de qualquer coisa, quando outros estão, aquilo vai te fazer mal, porque você não vive diante de Deus. Tirando dele isso, você tira da música, então agora outras pessoas têm o que você não tem. Você está vivendo diante da música, e essa é a razão porque você não pode lidar bem quando outras pessoas, teus amigos que estudaram na mesma escola, porque a música que dá significado à sua vida, a música que é a maneira com que você se sente alguém de valor. Então você não vai ser capaz de admirar alguém que está fazendo melhor que você. Você vai se ressentir. Você vai se sentir: olha, por que não eu? Por que eu? Então você vai invejar as pessoas. Rock Balboa, ele disse assim: eu quero ficar em pé no primeiro filme. Eu não posso não ganhar a luta, mas eu quero ficar em pé até o final. E ele apanha a beça para ficar em pé. Porque ele disse: se eu ficar em pé, eu vou saber que eu não sou um vagabundo, que eu sou alguém. Você vê, ele estava vivendo diante do boxe e não diante de Deus. Era o boxe que quer dizer se ele era um vagabundo ou não, um João Ninguém ou não. Então é óbvio que quanto mais pessoas fizessem sucesso no boxe, pior para ele seria. É isso que Kierkegaard está dizendo. Se você vive diante, você vai tirar a sua justificativa da vida, a base da sua vida do boxe. Então, se você vê outras pessoas dando bem no boxe, você vai se sentir mal. Mas se você tira de Deus, então não. Essa é a miséria humana. Então no Salmo 73, no versículo 17, ele diz: então eu entrei no santuário. Ele fala sobre a experiência do santuário. E qual é a experiência do santuário? Davi no Salmo 63, 2 e 5 diz: eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como do rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Asaf diz: eu senti inveja, eu estava com a vida amarga, até que eu entrei no santuário e vi Deus, assim, desse jeito. Ele ficou diante de Deus, ele não estava mais diante das coisas. Ele saiu da miséria. Eu entrei no santuário, eu vi o amor de Deus, eu vi a glória de Deus. Asaf disse que foi aí, a cura estava aí, ver Deus. Então ele diz: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como um animal irracional, contudo sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e tu me sustens, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás em honra. Ele diz: eu parecia um animal, porque quando eu agia motivado pela inveja, insatisfeito com as coisas, e eu lá no santuário vi a glória da graça de Deus, eu só pude pensar: eu agi como uma besta diante de Deus, como um animal bruto, porque eu estava amargurado, eu fui horrível. Deus é cheio de graça para comigo, eu devia ser um homem cheio de gozo e alegria, mas eu não era, porque eu tinha inveja. Eu vi a graça é imerecido. Quando você vive espantado com a graça, você nunca acha que é injusto, porque está faltando alguma coisa na sua vida que você merecia ter. E como você vive diante de Deus e é dele que flui a identidade, você pode lidar com aquilo. Aquilo é bom, aquelas coisas não são ruins, mas aquilo não te dá nada, não te dá identidade, não te dá nada, nenhuma dessas coisas. Então Asaf é capaz de dizer, depois disso ele diz assim: o que eu tenho no céu senão a ti?
E na terra não há nada que eu desejo além de ti. Você vê, ele começou o salmo dizendo que eu estava em inveja dos ímpios, da beleza, do corpo, da saúde, da cara. Agora ele está dizendo, na terra não há mais nada que eu desejo além de ti. É o que... ele estava diante de Deus agora, ele não tira mais de nada. Então, a morte de Jesus nos leva a isso. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos 8, 28. E Paulo diz assim, e aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele todas as coisas? Então Asaf disse, o que eu tenho no céu? Você lembra de Salieri e Mozart que eu mencionei? É óbvio, Salieri amava música, isso não era ruim, ele amava música, ele achava que a música era uma coisa linda, e ele queria, mas ele percebeu que Mozart tinha um talento musical infinitamente maior que o dele. Em vez de ele se alegrar, ele não podia se alegrar, porque ele vivia diante da música. Se ele vivesse diante de Deus, ele ia poder lidar com o fato de que nesse mundo nós não vamos ter as coisas finais, não é? Nós vamos poder apreciar aquilo que é belo e aquilo que falta em nós, sem que isso seja um problema. Deixa eu encerrar contando uma história. J.R.R. Tolkien era amigo de C.S. Lewis, os dois grandes autores, né? E eles gostavam além de serem grandes, né, na academia e tal, eles gostavam também de livros de ficção. Eles combinaram em 1937, vamos então escrever livros de ficção que a gente acha que devia existir, mas ninguém está escrevendo. E eles combinaram isso. E o que aconteceu? Nos próximos 20 anos, C.S. Lewis saiu escrevendo coisas excelentes. Trilogia Cósmica, livro 1, livro 2, livro 3. As Crônicas de Nárnia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As Cartas do Inferno. E eles tinham combinado, mas Tolkien não conseguia escrever nada. Ele escrevia continuamente, mas ele nunca estava satisfeito, ele não gostava. Enquanto só saía livro de C.S. Lewis, e Tolkien diz, eu senti inveja. Ele conseguia escrever, eu não conseguia sair da coisa. E se você já leu o que Tolkien disse, ele diz, eu escrevi O Senhor dos Anéis, o primeiro capítulo, 10 vezes. Eu nunca gostava, eu pensava, isso não está bom. Já C.S. Lewis já escreveu a trilogia cósmica, já escreveu os 7 livros das Crônicas de Nárnia, ele escreve tudo, eu não consigo sair dessa... E então lá para os idos dos anos 40, ele disse que desistiu. Eu não vou escrever mais nada, acabou. E ele disse que um dia teve um sonho à noite, ele escreve uma obra por causa desse sonho, chamada Árvore e a Folha. E nesse sonho tem duas coisas, sobre histórias de fadas e a folha por Nigel. E ele disse que nesse livro, né, nesse conto, né, a folha por Nigel, o herói Cisco, por causa do sonho que ele escreve. Ele diz que o sonho é que os líderes lá de uma cidade querem pintar do lado da prefeitura um painel enorme, assim, lindo, e contratam Cisco para pintar. E ele imagina uma árvore com vento, umas coisas assim incríveis, Cisco. E ele vai pintar, e ele pinta uma folha. E a árvore é tão incrível que ele quer pintar, que ele não consegue pintar, os caras vão dando dinheiro a ele, mas ele não consegue, passa um mês, 2, um ano, e os caras tem uma hora que chegam para ele, você só pintou uma folha? Por isso que é a folha por Nigel. Só uma folha, você já está há anos, já deu dinheiro, tudo. Ele, não, mas é que eu podia ter pintado já uma coisa, mas eu sinto assim uma coisa grandiosa, uma árvore, mas eu não consigo, ainda não está. E ele vai nisso até que ele morre. E aí ele está indo para o paraíso de trem, assim. Quando ele olha pela janela, ele vê a árvore que ele queria pintar. Árvore incrível. E ele fala para parar, ele vai ver a árvore. Essa é a árvore. Não é? Essa é a árvore que eu queria pintar. E então, diz assim, diante dele estava a árvore, a sua árvore terminada. A árvore que ele queria pintar, ele só tinha pintado uma folha, durante aquele tempo todo. As folhas, seus ramos em crescimento, vento sobre ela, que Nigel tantas vezes imaginou, mas que nunca soube passar ali para o papel. E ele olhou para aquela árvore e lentamente ergueu os braços e abriu. E de repente ele disse, isso é um presente. Ou seja, Tolkien disse que, ele está dizendo o seguinte, só quando nós estivermos fora daqui, nós vamos descobrir que há um monte de anseios em nossos corações que não podem ser realizados nesse mundo. Se você não souber lidar com isso, você não pode viver a vida. Ele disse que a partir disso ele foi lá e encerrou O Senhor dos Anéis, escreveu o resto do livro,
satisfeito. Ele não ia mais comparar com aquela coisa de C.S. Lewis ficar escrevendo trilogias, 7 livros. Ele podia agora lidar com aquilo, porque Tolkien acreditava, como nós, né, era cristão, na ressurreição. E ele disse: se você acredita na ressurreição, em tudo que Deus é, então você pode lidar com toda a incompletude da vida e se alegrar naquilo que Deus faz na vida de outras pessoas. Essa é a única maneira. Então Paulo diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Então você só pode tomar e vencer a inveja com essa esperança futura, poderosa. É por isso que Paulo diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nós, também na tribulação. Quando Deus é esse tesouro, e quando o futuro é assim para nós, essa é a única maneira de você poder se alegrar com o que Deus dá, e você nunca vai ter no mundo. Mesmo que você ame a música como Salieri, você vai poder se alegrar no que Deus deu a Mozart, como dom. Então há 3 inimigos finais para a inveja: a cruz de Cristo, a graça de Deus e a profunda alegria em conhecer Deus em Cristo. A cruz é porque ela é uma única maneira de destruir a inveja. Você pode chegar diante de Deus com a inveja, porque Jesus teve que pagar e sofrer a ira da tua inveja diante de Deus. Você não precisa negar ela, não precisa fingir que ela não é realidade. Você pode ir lá, e você tem agora a capacidade do Espírito de mortificar o pecado que foi cancelado, a inveja. Então nós devemos confessar nossos pecados genuinamente e procurar transformação no poder do Espírito através de enfrentarmos ele, porque nós sabemos que Jesus já foi punido por causa deles. A cruz faz a gente não negar aquilo que é feio, mas irmos, porque nós sabemos que aquilo foi pago. Então nós podemos mortificar pecados que foram cancelados. A graça de Deus é que, pela graça de Deus eu sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. É a graça que nos define. O que define não é nosso emprego, nem nosso salário, nem nossos corpos. O que nos define é a graça. A graça nos faz quem nós somos. Sou o que sou pela graça de Deus. Em Cristo Deus está dizendo: você é meu filho amado em que eu me comprazo. Você vive diante de mim. Não é do boxe Balboa que você tira a sua identidade, o seu valor é de mim. Se você tira de mim, você pode até gostar do boxe, mas você vai poder admirar o talento do boxe que eu dei para outra pessoa sem isso ser. Você vai poder olhar alguém belo sem isso ser um problema para você. Ou Salieri, você vai poder olhar Mozart com aquele dom para a música e se alegrar com isso, porque é graça. É isso, você está feliz por causa do que Cristo fez, e você agora pode abraçar todas as coisas boas que Deus faz no mundo e pode lidar com aquilo que é incompleto em você nesta vida, como o Nigo descobriu. E gratidão pelas bênçãos. Porque diz assim em Romanos 8:32, nós sabemos que Deus nos deu o seu Filho, e um dia Ele vai nos dar todas as coisas. Ele não vai nos negar nada se Ele nos deu aquilo que era melhor. Então o maior remédio, mais eficaz para a inveja, é o puro leite espiritual da bondade de Deus. A gratidão é uma postura da alma que impede não tem como gratidão e inveja viverem juntos. E você deve ser grato então pelo que Deus deu aos outros. Deus, obrigado pela voz que tu deu aquele, obrigado pelo dinheiro que tu deu aquele, obrigado pela casa que tu deu aquele, obrigado por ter promovido esse aqui. Você pode ser grato, porque você sabe que todas as coisas fluem da graça de Deus. Você tem que agradecer por tudo que Deus te dá, mas você tem que agradecer tudo que Deus dá aos outros. Porque se você conseguir, o espírito de gratidão mata a inveja. Se você conseguir agradecer a Deus pelo que Ele está dando aos outros, todos os outros, aos ímpios, você não tem como se sentir ressentido daquilo. Obrigado, Deus, obrigado por isso, é isso. A cruz, essa visão da graça, de como nós somos aceitos, e ações de graça, não só pelo que Deus nos dá, mas pelo que dá a todos. Se Salieri pudesse agradecer pelo dom que Deus deu a Mozart, aquilo ia ser uma bênção para ele podia desfrutar daquilo sem os problemas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido tão gentil comigo, e gracioso, e podia me mandar para o inferno, e Tu tens sido gentil com outras pessoas. Às vezes elas não têm metade, porque eu tenho a Ti. E eu não desejo nada mais no mundo que não seja a Ti. Mas Tu tens dado coisas a eles, e eu agradeço a Ti por causa disso. Então esse caloroso abraço de Deus, eu não preciso entender o talento dos outros no sentido de merecimento. Eu não defino a minha vida pelo que Deus dá aos outros, eu defino aquilo por que Deus dá. Ele me deu Cristo, Ele me deu Ele mesmo.
Então nós vamos resistir o desejo compulsivo e implacável de competir com as pessoas. E vamos colocar à morte todo sonho malicioso sobre a queda e o fracasso de alguém. E vamos saborear a certeza de que nós somos aceitos pela graça de Deus em Cristo. E tudo que nós somos vem dele. E ele agora, nós vemos diante dele, não diante dessas coisas. Nosso valor não vem de nenhuma dessas coisas, nem nossa identidade. Porque ele fez todas essas coisas por nós, nos dando o seu Filho amado. Vamos ficar de pé. É isso que Asaf descobriu. Você vê, um pecado secreto envenena tudo. Nós vamos orar agora, vou chamar os irmãos aqui, vamos orar e vamos encerrar.